Já está mais do que provado que o karatê é fundamental nas artes marciais modernas. O karatê é uma boa trocação em pé, o karatê boas quedas, o karatê um bom chão. Mas o que muito pouca gente sabe é que o karatê moderno, que contempla todos os aspectos de uma luta, nada mais é que o estilo puro do karatê mais primitivo. Milenar, eficiente e pronto para qualquer tipo de batalha. Então, quando as pessoas às vezes me perguntam, não, Lyoto, qual é o seu pior adversário? Eu acho que o pior adversário da gente é a gente mesmo. Você acordar de manhã, ter que matar um leão por dia, porque essa é a vida de um atleta, essa é a vida de um lutador. E o karatê, ele busca essa filosofia, ele ensina essa disciplina. Então isso, não só para a luta em si, mas para um ser humano normal, para uma vida normal, eu acho que é super importante. Temos atualmente, né, duas vertentes, né? O karatê esportivo, né, que é o karatê de competição, que acredito que a maioria das pessoas conhece. Ele foi até um pouco imortalizado aí nos cinemas pelo Karate Kid, né, que apareceu o Daniel San competindo. E temos o karatê que hoje em dia está sendo praticado com o intuito de adentrar o mundo das lutas profissionais, né? O MMA. Esse karatê, que a gente vem aí exibido pelo Lyoto Machida, por exemplo, por Jorge St-Pierre, é um karatê que, na verdade, é a maneira que ele foi concebido. O karatê foi concebido como uma arte de guerra, uma luta que deveria ser completa, rápida e eficiente, porque você estava em campo de batalha, então você não podia perder muito tempo com um único adversário, já visto que você tinha inúmeros ataques seguidos, né, de frente, pelas costas, enfim. Então era uma arte que usava o corpo inteiro. Você usa cotovelos, usa joelhos, os punhos, os pés, mas também usa nage-waza, que são as técnicas de projeção, e ne-waza, que são as técnicas de solo, para poder finalizar, tirar o teu oponente de combate, né, rapidamente. Às vezes o golpe não é suficiente, você, com uma técnica de kansetsu waza ou, né, de shime-waza, você estrangula ou quebra o braço do cara, pum, tira ele de combate. Então, o que acontece hoje em dia é o quê? Um resgate dessas técnicas antigas que foram suprimidas em função da competição, né? Porque a partir do momento que virou um jogo, começou a se determinar certas regras. Vale isso, não vale aquilo, para que não ficasse mais do mesmo, né? Por exemplo, no judô a gente já tem bastante queda. Então, competição de karatê com queda também não fica legal. Vamos tirar. Pô, o chão tem no jiu-jitsu. Vamos tirar. Ficou. As competições do karatê ficaram limitadas a alguns golpes na linha de cintura, ficou semi-contato, quer dizer, uma série de restrições. Acabou virando um jogo. E foi com isso a gente foi perdendo a conotação marcial da arte, que era o intuito de ir para a guerra, né? O cara treinava a arte para ir para a guerra, não treinava para ficar com o corpo bonitinho nem sarado. A função da arte marcial era ir para a guerra. E hoje em dia, as pessoas resgatando essa técnica, estão constatando a eficiência dela, né? Que é uma técnica realmente muito eficiente, está aí demonstrada aí com clareza pelo Lyoto. O objetivo do karatê não é trocar golpe com o teu adversário, é pegar o teu adversário durante uma falha ocasionada por um desvio físico, mental ou por você mesmo. Você conduz o teu adversário até ele chegar nessa falha. Vai muito da característica de cada lutador. Apesar de karatecas, existirem muitos karatecas, né, você tem a especificidade de cada um. Por exemplo, eu sou um cara de contragolpe, mas nem todo karateca é de contragolpe. Tem cara de karatê que gosta mais de atacar e faz o chamado sen, que no japonês a gente tem esse tempo de sen, que é o tempo de ataque. Eu sou um cara do gono-sen, que é o tempo de defesa e contragolpe. Então isso vai muito de cada um. E os golpes do karatê, eles são golpes que eles têm que ser adaptados, porque se você não tiver uma continuidade numa luta de MMA, quer dizer, um golpe seguido de outro, você fica a desejar. Se você acertou um golpe, muitas das vezes esse golpe não foi tão contundente como deveria ser, se você não tiver uma continuidade, ou uma cotovelada, ou uma joelhada, que são golpes existentes dentro do karatê,
probably Machida is the first very high quality traditional karateka to do MMA. In the past, the strikers, not the grapplers, the strikers, the level was maybe not so good. But he started karate very young, so his technique is very clean, and it shows the simplicity of karate technique. You know, not very complex, very simple. This kind of technique we do from almost the first day in karate training. And so if you have 10 years, 20 years experience, this is a reflex. And the reflex should be a simple, pure technique. So I think it represents very well what we do in our regular training. O Karate Shotokan, ele prima basicamente por momentos, né? A gente trabalha para pegar o cara em falhas, dar o bote no teu adversário, não trocando, não entrando em curta distância. Trabalha basicamente com média e longa distância, tá? No Karate Shotokan. Por exemplo, o Karate Kyokushin já é um Karate que trabalha média para curta distância, troca franca de golpes, né? Não se golpeia com os punhos no rosto, mas os chutes são liberados, você pode chutar na cabeça do adversário à vontade, entendeu? E trabalha essa coisa do infight, né? Existe clinch, trabalha-se mais com os joelhos, até por causa da curta distância, também com os cotovelos, é uma modalidade um pouco mais agressiva. Não existe melhor estilo de luta, existe melhor lutador, né? Nós temos campeões mundiais de Karate Kyokushin no Brasil. Aliás, o melhor lutador de Kyokushin do mundo é brasileiro, Francisco Filho. Inclusive, ele já lutou K1, vários campeonatos de K1, você pode encontrar lutas dele. Eu acho que é importante isso, realmente, mostrar o Karate Kyokushin, mostrar a arte marcial no valor realmente que deve ser visto, né? O valor de disciplina, né? De humildade, de cortesia. Eu acho que é isso que é importante para nós. O que eu tentei fazer junto com meu pai, meus irmãos, foi assim, acompanhar o MMA, acompanhar a evolução do esporte, né? E tirar proveito do que eu posso utilizar do karatê. Né, somando, lógico, ao sumo, ao wrestling, ao jiu-jitsu, que eu treino bastante também, ao muay thai, ao boxe, tirando a coisa boa de cada modalidade e tentando acrescentar no meu estilo, que é o karatê. Porque, na verdade, a gente pode utilizar isso como uma arma até, né? Você, poxa, tira uma esquiva do boxe, tira um chute do muay thai, uma joelhada e joga para o nosso karatê, que tem também, mas tem de uma outra forma, que às vezes não é utilizado porque a regra da competição não permite, mas aqui a gente vai utilizar. Então o Karatê Machida, que a gente fala, nada mais do que uma ramificação do Karatê Shotokan. É o mesmo Karatê Shotokan, só que a gente está tentando colocar ele como uma arte marcial com um combate real. Aqui no Espaço Zanshin, né, que é a minha academia, a gente procura enfatizar a arte marcial como um todo, né? A gente entende que a arte marcial ela é um poderoso instrumento socioeducativo, é um poderoso instrumento social, né, de convívio, né, para que as pessoas convivam melhor em sociedade. Você enraiza muito noções de respeito, de hierarquia, né, coisas da filosofia oriental que a gente consegue aproximar para o nosso dia a dia. A gente vive aí estressadíssimo, né, sempre batendo cabeça, é trânsito, é trabalho, é conta para pagar, e às vezes a gente acaba perdendo o referencial de respeito ao ser humano. E a arte marcial traz muito isso, você sabe bem disso. A prática da arte marcial, o contato físico, a presença ali, o tempo todo de um mestre, de um colega, de treino, isso é uma coisa que muda o interior das pessoas, né? Desde que seja praticado da maneira correta. Estou aqui com o atleta Jaime Sandal, que é tricampeão brasileiro, tricampeão sul-americano e o atual vice-campeão do mundo. Ele acabou de voltar agora da Tailândia, onde se sagrou vice-campeão, com um golpe que ele marcou o Ippon, golpe perfeito, Kizamizuki. A gente vai demonstrar a técnica para vocês agora. Tá? Diferentemente do jab, utilizado no boxe inglês ou em algumas artes marciais, o Kizamizuki é um golpe dado com a mão da frente também, assim como o jab. Porém, ele se utiliza do corpo inteiro em movimento na hora do golpe. Né? Eu faço o deslocamento do meu centro de gravidade junto com o movimento do braço. Eu não simplesmente golpeio girando o ombro. Pelo contrário, eu jogo o corpo para cima do adversário.
Faz você. Vai, sai de lá. Eu vou entrar. Eu trabalho basicamente com o Karatê Jutsu, que é a técnica antiga, né? O resgate das técnicas antigas do Karatê. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma criação. É simplesmente um resgate. O criador, o idealizador do Karatê Shotokan, ele foi ao Japão ensinar Karatê Jutsu, né, no início do século passado. E com o tempo se transformou em Karatê-Do, numa busca de uma arte mais voltada para o desenvolvimento humano do que qualquer outra coisa. Eu resolvi resgatar a técnica original, né, que é uma técnica mais completa, não dispensando, obviamente, o aspecto social e nem comportamental da arte marcial, mas enfatizando um pouco mais a parte da eficácia, né? A arte foi concebida para ser um instrumento de guerra. Não que eu queira formar nenhum guerreiro, mas que seja um lutador completo. Uma vez que você treina arte marcial, você treina uma arte marcial que realmente vá suprir as suas necessidades e necessidade de uso. Se eu precisar usar arte marcial, eu preciso saber golpear, eu preciso saber derrubar ou me desvencilhar de uma técnica de queda, e preciso saber me defender uma vez estando no solo. O que adianta eu treinar uma arte marcial que só me treina em um campo, né? A gente sabe que é ineficaz. Que é verdade, se você não sabe, né, se defender de uma queda e não sabe se defender no solo, você vai ser finalizado. E a arte marcial original, ela já previa isso. Tá? Pelo próprio confronto que existia na época entre os estilos, já sabíamos que haviam outras técnicas de queda, técnicas de chão. Então você tinha que estar preparado para isso. É isso que eu ensino aqui, a técnica completa. O Karatê Jutsu, ele domina 3 universos de técnica. A Temi Wazaki são os golpes traumáticos, o Nage Wazaki são as técnicas de queda e o Neo-Wazaki são as técnicas de solo. E dentro de cada universo desse nós temos um outro grupo de técnicas, né? Para curta distância, para longa distância, quedas de tronco, quedas de quadril, quedas de perna, no chão, técnicas de estrangulamento, técnicas de torções, enfim, uma infinidade de técnicas aí que tem dentro do Karatê Jutsu, e esse é o carro-chefe aqui do Espaço Sanshin. A gente trabalha também com Muay Thai e com Jiu-Jitsu brasileiro simples, mas basicamente o Karatê Jutsu é o carro-chefe. Mestre Funakoshi, que é o pai do Karatê Shotokan, ele sempre disse isso, né, que o fundamento é como se fosse moldar o seu atleta. Você está moldando os seus golpes, e que na luta você vai ter um diferencial na luta. Você não precisa usar aquela defesa daquela forma. Você pode usar ela diferentemente, você pode usar ela até como um ataque, né? Uma defesa de um golpe lateral, que é uma defesa de sotoque, que é uma defesa de um golpe aqui, você pode usar ela como um ataque também no pescoço, ou então como uma defesa, depende do momento a ser utilizado. Então é isso que eu estou dizendo. É muito difícil você dizer, não, esse golpe, diferente do jiu-jitsu, que um estrangulamento de gola, dificilmente ele vai funcionar dentro do MMA, porque não tem o kimono. Mas a gente não precisa desse kimono para ser utilizado uma técnica de karatê. Então, até que prove ao contrário, né, você não pode dizer uma coisa dessa. Então, por exemplo, esse chute mesmo que eu falei, como você falou agora há pouco, se eu chegasse aqui num seminário de MMA e dissesse, esse chute aqui funciona, muita gente ia achar graça de mim. Poxa, um chute pulando funciona. Mas eu consegui tirar essa carta da manga e mostrar lá no octógono que realmente tem a sua eficiência. Foi muito legal ele ter aplicado esse golpe, porque é um golpe simples, mas é um golpe puro do Karatê, né? Apesar de Muay Thai também tem, o Taekwondo também tem algo parecido, mas naquela técnica, daquele jeito que ele aplicou, é exclusivo do Shotokan. Eu venho de uma época assim que a gente não acreditava muito em golpes espetaculares, golpes de cinema, a gente vê Van Damme fazendo isso, o Karate Kid e tal. E o Lyoto mostrou que isso pode funcionar, ok? Basta ter o timing certo de você aplicar o golpe na hora certa. O segredo do Karatê é o timing do golpe. Os golpes do Karatê, como os golpes do Muay Thai, são quase idênticos. O que diferencia o Karatê do Muay Thai ou o Karatê do Taekwondo é o tempo do golpe. O tempo é diferente. No Karatê a gente tem mais calma. Para quem está recebendo o golpe, a gente consegue ver mais, porque a gente aprende a ter calma na hora da luta. Não é uma coisa que você fique excitado, uma coisa que você fica super para lutar. Não, o Karatê tem que manter a calma para poder usar o timing.